Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduC e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso papel de mediadoras e que tipo de professora você é. Afinal, o que nós estamos fazendo com os nossos alunos? Vamos fazer essa reflexão juntas aqui? E se você, em algum momento desse vídeo, fizer alguma transcendência, escreva aí, conte para mim a sua história, para que a gente possa então interagir e mudar essa situação. Vamos lá então, vamos ver o tipo de professoras. Você é um tipo de professora que ensina a sua criança a pensar? Porque esse tipo de professora é o melhor tipo. Se encontraram? Vamos aprender a como fazer a nossa criança pensar. Olha, quando eu digo ensina a pensar, eu estou relacionando esse ensinar a partir de curiosidade e o pensar é um ato alegre. Quem nos dizia isso muito bem era o Rubem Alves, certo? A alegria do pensar. A escola está precisando de professores que ensinem as nossas crianças a pensar de uma forma alegre, por meio da curiosidade. Então, a nossa missão não é dar as respostas que as nossas crianças estão precisando, é fazer ela pensar sobre as suas próprias respostas. Lógico, a gente já tem, né? Porque se nós vamos trabalhar com respostas, se a nossa missão for trabalhar com respostas, os livros, a internet, o próprio contexto que a criança já está na escola ou em casa, já tem respostas. A nossa missão aqui é fazer pensar. E nós trabalhamos com uma abordagem aqui no EduC, que esse pensar é aguçado pelas nossas perguntas. Então, a nossa missão, enquanto mediadoras, é ensinar a pensar. Quem topa? Vamos lá, então? Vamos, com essa missão, provocar as nossas sinapses. Ou melhor, irritá-las com perguntas que vão fazer a nossa criança pensar, argumentar, relacionar experiências, associar vivências, e isso é muito importante quando a gente pensa no funcionamento cognitivo e o melhor, na reestruturação desse funcionamento cognitivo. Nós também, enquanto mediadoras, temos que provocar o espanto do inesperado. Eu falo isso, olha, quem fala isso é Rubem Alves, mas eu adoro essa palavra, o espanto do inesperado. O que eu quero dizer? Quando a criança me responde, que figura geométrica é essa? Quadrado. Ok. Agora, quando é que eu provoco um espanto? Quando eu falo, onde é que você encontra essa figura geométrica aqui na nossa sala ou fora da nossa sala? Onde tem a representação dessa figura geométrica? As sinapses, nesse momento que recebe esse estímulo, ela não tem uma resposta. E ela o quê? O que acontece? Ela se espanta. E como ela não tem essa resposta imediata, mais ainda, porque é uma pergunta inesperada, ela se irrita. Então, essa provocação é fundamental. Nós estamos gerando aí algo que eu já falei em alguns vídeos, que é necessidade cognitiva. A nossa missão maior é gerar a necessidade para provocar essa inteligência, porque a inteligência do nosso aluno com deficiência intelectual e dificuldade na aprendizagem, ela está lá, paradinha, latente. E você, enquanto mediadora, deve provocar. Então, o EduC, nós temos uma simples missão: ajudar você, professora, neuropsicopedagoga e psicopedagoga, a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência ou dificuldades,
por meio das perguntas. Vocês deverão aprender a fazer as perguntas certas que vão provocar a reestruturação e a reorganização desse funcionamento cognitivo. Quem topa? Vamos lá então. Geralmente, a professora, vamos pensar assim, de uma forma bem genérica, não generalizando. Mas vamos pensar numa professora que você conhece aí, né? Próximo de você, porque você já é mediadora. Então, vamos pensar numa outra professora. Fica o tempo todo presa na apostila, no conteúdo da apostila. Então, você pega uma página da apostila e a criança, então, você lê o enunciado, circule o objeto menor. E a criança lá tem 3 objetos, um grande, um médio e um pequeno, ela vai lá e vai circular o objeto pequeno. E essa tarefa está pronta. Só que para a professora mediadora, nós temos que ver todos os detalhes dessa página. Aí é que é diferente. Então, enquanto a professora, aquele tipo de professora, né, que quer seguir a apostila, mas só a parte do conteúdo, que a gente chama de uma prática conteudista, ela não provoca a mudança no funcionamento cognitivo da criança. Agora, quando você faz a tarefa proposta na apostila e você questiona para que serve esse conteúdo, e essa pergunta é para você, né, que está fazendo o planejamento. Então, você vai olhar a apostila, vai mandar a criança fazer aquela apostila naquele dia, mas você vai se perguntar, para que serve esse conteúdo? Eu vou desejar ter uma intencionalidade, um significado e uma transcendência? Como é que a partir dessa tarefa a minha criança vai ficar interessada em realizá-la? Que é a reciprocidade. Então, toda tarefa tem que ter, isso aqui ó, é a Bíblia, tem que ter os 3 critérios universais de mediação. Intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. É a nossa Bíblia. Então, qual o papel da mediadora? É provocar a aprendizagem. Mas que tipo de aprendizagem? A criança tem que aprender a pensar. Aprender a pensar o quê? O seu próprio pensamento. A partir do momento que ela pensa sobre o seu próprio pensamento, ela reorganiza esse funcionamento cognitivo. E nós, professoras, temos que aprender a fazer isso. Então, conte comigo. O que envolve o ato de pensar? Para algumas pessoas, né? Até que estão me ouvindo, algumas professoras aí, ou neuro, talvez o pensar seja um assunto que nem te interessa muito. Mas como o pensar? Porque é fundamental para os profissionais que lidam com as crianças com deficiência, que elas compreendam o funcionamento cognitivo. E além disso, algumas também pensam que esse pensar é saber o conteúdo que eu vou dar para essa criança. Então, se eu vou ensinar cores, eu tenho que saber as cores. Eu tenho que saber as cores primárias, cores secundárias. Eu tenho que saber a mistura das cores. Então, ser professora é saber um conteúdo e tentar passar esse conteúdo para a criança. Só que assim, ó, o pensar envolve muito mais do que isso, do que reproduzir algo que já está pronto. O pensar para o EduSer é muito mais do que você imagina. Pensar é tudo, sabia? Pensar é tudo. Tudo que você faz hoje, da hora que acorda até a hora que vai dormir e durante o sono, é pensamento. Tudo passa, todo estímulo recebido é decodificado pelas funções cognitivas que ajudam as sinapses a darem uma resposta. Então, o pensar,
exige todo o entendimento de como o nosso cérebro funciona. Então, todas as ações humanas organizadas pelo pensar estão relacionadas com a nossa cognição. Como nós funcionamos cognitivamente. Agora, o que acontece? Quando você aprende a mediar as crianças com dificuldade na aprendizagem ou com deficiência intelectual, o que acontece com elas? Essas dificuldades ou até essa deficiência, elas são amenizadas pelas mediações, pelas perguntas, pela provocação das sinapses, pela irritação das sinapses. Então, a deficiência intelectual, ela é, vamos dizer assim, gigantesticamente, certo? Amenizada. E as dificuldades de aprendizagem, elas são banidas da vida dessa criança, quando ela aprende a pensar. Então, para nós aqui do IDC, educar é uma aposta no outro. Hoje eu estou mostrando para você a nossa função de mediadora, que é acelerar o processo de aprendizagem da criança por meio da mediação. Então, eu tenho que aprender a mediar, fazer as perguntas certas para provocar as sinapses e fazer essa reestruturação cognitiva, certo? Então, eu deixo de estar numa escola conteudista para estar numa escola significativa. Quando falamos de mediação cognitiva, e aí a gente pensa no aprender a pensar, isso é totalmente diferente do conteúdo. Eu não estou dizendo que nós temos que deixar de trabalhar os conteúdos, mas o conteúdo é um pretexto para eu fazer o meu aluno pensar. Então, antes do conteúdo, nós podemos fazer o aluno pensar. Faz a tarefa e depois da tarefa feita, eu também posso fazer ele pensar sobre o que fez. Então, isso é importante você entender esse processo. O EduSer ajuda os professores a acelerar essa aprendizagem. E a nossa base de atuação é a modificabilidade cognitiva estrutural do Helfing-Forstein. E essa é uma possibilidade de mudança e transformação da estrutura cognitiva. Isso parece ser muito complicado para quem está vendo o vídeo hoje, por exemplo. Mas não é não, né? A partir do momento que você tem consciência de como é que o cérebro funciona, que você tem consciência das funções cognitivas, de entrada, elaboração e saída, e quais operações mentais você pode utilizar, toda a sua aula, que aparentemente era conteudista, acaba virando uma aula planejada, como se a gente tivesse um mapa cognitivo, do começo ao fim. E para desenvolver esse mapa cognitivo, eu vou fazer as perguntas certas. Então aqui, ó, quando a gente pensa, e você mesmo que está aí na sua casa, agora, assistindo esse vídeo, você já está utilizando as suas funções cognitivas, tanto de entrada da informação, quando eu estou falando, essa informação está entrando, está tendo todo um processamento da informação e está saindo de algum jeito, ou pela escrita que você está anotando, ou você está falando até sozinha, meu Deus, será que essa mulher está falando o quê, pensando o quê, dizendo isso, pô, que legal, gostei, certo? Então, o estímulo entra e ele tem uma elaboração cognitiva e sai de alguma forma, ou oral, ou escrita, ou mesmo no pensamento. Então, nós temos essas 28 funções cognitivas que ajudam a pensar e a ter consciência do processo do pensar. Na mediação, a gente usa, então, os critérios que são universais, as funções cognitivas e as operações mentais. Então, nosso papel de mediadora está aqui, ó. Saber utilizar esses 3 eixos da modificabilidade cognitiva estrutural, que são os critérios de mediação, que são 12. Desses 12, 3 são universais. As funções cognitivas, que são 28, sendo 8 de entrada, 13 de elaboração e 7 de saída. E as operações mentais, que são 19.
Você tem isso aqui, ó, é a tua Bíblia para você ser verdadeiramente uma mediadora. Mas não se preocupe, eu vou mostrar para vocês. Agora nós vamos ver na prática como utilizar as funções cognitivas, as operações mentais e os critérios de mediação. Aqui eu separei para vocês 4 figuras geométricas, que inicialmente a minha intencionalidade com você que está assistindo esse vídeo é mostrar que nós podemos usar qualquer objeto para mediar. Nesse caso, eu estou utilizando 4 figuras geométricas. E quero dizer para vocês que isso é muito fácil. É muito fácil. Você pode fazer imediatamente com seus alunos. Então, vamos dar um parênteses aí, ó. Nesse momento que eu botei a minha intencionalidade e falei que vocês podem utilizar de forma imediata, o que eu consegui? A atenção de você para a tarefa, para esse vídeo. Então, isso é reciprocidade. Ok? Agora, se nós formos pensar na sala de aula, qual é a minha intenção lá com os meus alunos? Se você quiser já aplicar na segunda-feira com os teus alunos, inclusive de forma remota. Então você vai... Qual é o meu objetivo, crianças? Meu objetivo é trabalhar o conceito de igual e diferente. O conceito de igual e diferente, ele está presente na nossa cultura de forma muito intensa. E se esse conceito não for trabalhado adequadamente, ou seja, diferente, igual, semelhante, comum, se esses conceitos não forem bem trabalhados com os nossos alunos, nós vamos continuar perpetuando uma sociedade que não sabe lidar com as diferenças. Então, esse é um conceito importante. Você trabalha esse conceito em geografia, em matemática, na educação infantil, em vários contextos e vários conteúdos da escola ou áreas de conhecimento pela BNCC, exige você trabalhar com essa função, né, de diferenciar coisas, informações, costumes, cultura. Por isso que o conceito de diferente e igual é fundamental ser trabalhado, tem que ser mediado. Como é que eu vou conseguir a reciprocidade das crianças? Hoje vamos trabalhar com colagem, mas antes vamos planejar isso. Ou seja, eu trago as figuras geométricas, mas nós vamos trabalhar uma colagem. E criança adora colar, adora aula de arte, adora ser criativa. Por que tem que ser algo assim? Para eu chamar a atenção dessa criança. Porque a reciprocidade é quando a criança está atenta à minha tarefa, atenta às minhas explicações. Então eu tenho que trazer alguma coisa que elas gostem, né? Vamos lá. Primeiro ato, e isso é fundamental, observem as imagens. Isso vocês vão fazendo também. Aí, observem as imagens. O que temos aqui? Simples. Então, o que você vê? A criança vai explicar o que vê. Ela pode ver, por exemplo, só as cores. Ela pode ver que é tudo quadrado. Ela pode ver que isso aqui são pedaços de papel. Não necessariamente ela vai ver o que você quis mostrar a ela de forma imediata. Para isso, nós temos que mediar. Vamos continuar perguntando. Sabes me dizer o nome dessas figuras geométricas? Porque isso aqui são figuras geométricas. Sabe me dizer o nome dessas figuras geométricas? Ela pode dizer, é quadrado, ela pode dizer não sei. Se ela disser não sei, você vai dizer, o nome dessa figura geométrica é um quadrado. O que é um quadrado? Ele tem 4 lados iguais, com 4 cantinhos também iguais. Seria um conceito simples, mas se a criança não sabe, tem 2 alternativas enquanto mediadora. Ou você explica o que é, ou vocês dois vão pesquisar o que é, que também é possível. Então, conforme o nível da criança de desenvolvimento cognitivo, ou você diz o que é,
ou vocês vão pesquisar o que é. São todas iguais? Em que atributo? Isso eu pergunto para você. Você sabe o que é um atributo? Atributo é uma característica, algo que seja comum a todas aquelas figuras. Isso é um atributo. O atributo pode ser cor, forma, espessura, textura, brilho. Um atributo. Seria uma característica. Aí, são iguais? São, né, gente? São iguais, todos são quadrados. Agora, o que eles têm de diferente? Em quê? A criança tem que identificar isso. Ela tem que perceber que são todos quadrados e que os quadrados não são iguais. Mas não é na forma, é na cor. O que é possível fazer com essas figuras? Por exemplo, se você fosse usar essas figuras para fazer um desenho, que desenho você faria? Vamos usar a criatividade. Quando eu pergunto para a criança, olha, tem 4 figuras geométricas que eu quero que você use para fazer um desenho. Mas antes de fazer a colagem, você pensa, o que você faria? Quando eu faço isso, o que você faria, eu estou instigando o raciocínio hipotético. A criança está levantando hipóteses, está tentando fazer transcendência com algum objeto que ela já conhece antes, né? Conhecia antes, está tentando lembrar o que é possível fazer com esses quadrados. Imagine o que você faria com esses quadrados se você tivesse só esses 4 quadrados para fazer uma colagem. O que você faria? Imagine. Todas essas perguntas aqui, ó, o que é possível fazer e o imagine, aqui eu estou trabalhando hipótese, né, que é o raciocínio hipotético, e também exigindo transcendência, que é a criança pensar em alguma coisa, associar aquilo a algo que ela já fez anteriormente. Você conhece outras figuras geométricas? Quais? Então, se a criança não conhece outras figuras geométricas, você pode mostrar que existem várias figuras geométricas, cada uma com um jeito diferente de ser, mas todas elas importantes. E você mostra. Pode ter no bloco lógico, você pode ter recortar de cartolina, certo? Às vezes tem muitos joguinhos, né? Tem no final da apostila, muitas vezes, o desenho, você pode recortar, ele já vem colorido. Aí eu vou mostrar mais 4 figuras geométricas. Veja essas figuras. Você conhece, sabe o nome? Gente, aqui eu quero pontuar uma coisa muito importante para você. Aqui é um retângulo, ok? Geralmente o retângulo, ele é apresentado para a criança com a sua base aqui, ó. A base, esse lado maior, no chão. Ele é apresentado assim, ó, na horizontal. Eu estou apresentando aqui na vertical. Por quê? Para irritar as sinapses. Porque se é um aluno que já foi para a educação infantil, ele já sabe que o retângulo lá para ele foi sempre apresentado desse jeito. Aqui ele está numa outra posição. Veja essas figuras. Você conhece, sabe o nome? E a mesma coisa. Se não sabe, você apresenta, explica que ele pode estar em várias posições e ele continua sendo retângulo. Ele pode estar de ladinho, ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical. Mas ele sempre vai ser o retângulo. Por quê? Porque ele tem 2 lados iguais, opostos, e mais 2 lados iguais, opostos, sendo que 2 são maiores e 2 são menores. Mas ele também tem 4 cantinhos. Isso é fundamental você trabalhar. Aí eu alerto uma coisa, professor, psico e neuro que estão me escutando. Professoras, neuro e psico que estão me escutando. Se você não sabe o conceito das figuras geométricas, tem escrito do lado, estude,
Pesquise para ter certinho o conceito das figuras geométricas, para você explicar corretamente para a criança. Não precisa ser aquele conceito do ensino médio, mas um conceito que pelo menos trabalhe lado, opostos, canto. Não precisa nem trabalhar ângulo, mas trabalhar canto, né? O cantinho das figuras. Quantos cantos tem? Porque o quadrado que nós acabamos de trabalhar também tem 4 cantos, né? O que você faria com essas figuras? Imagine uma possibilidade, né? E as cores são iguais ou diferentes? Agora olhe, isso aqui você monta para criança, porque você já trabalhou o quadrado e agora está trabalhando o retângulo. Isso te diz algo? Qual a relação do quadrado com o retângulo? Olha só, gente, eu pegando 2 retângulos, eles acabam sendo parecidos com o quadrado. Então, se eu pegar um quadrado e dividir no meio, vai dar 2 retângulos. Aí, eu levanto hipóteses aqui, ó, com a criança. Eu mostro para ela como fica e vou perguntando. Olha, vamos ver os detalhes. Posso pegar isso? Aqui eu colei, mas você pode botar em cima para ser preenchido, para a criança chegar a compreender que nesse quadrado, se eu dividir, vai dar 2 retângulos. Que conclusão podemos chegar? Por que eu uso aqui o podemos? Porque eu tenho que dar confiança para a criança que eu estou junto com ela nisso. Não é um interrogatório, entendeu? Nós 2 vamos chegar a uma conclusão juntos. Porque eu tenho que trabalhar a questão da competência dessa criança. Ela tem que se sentir capaz. E nesse primeiro momento, eu estou junto com ela. E essas imagens, como se chamam? Tem uma coisa aqui, ó. Se você voltar lá, a gente tem essa ordem de cores. Rosa, azul, vermelho e o azul bem escuro. Agora aqui eu trabalhei outras cores. Eu introduzi outras cores. Por quê? Ela já estava sabendo aquela ordem das cores, ela já estava sabendo o quadrado, o triângulo, o quadrado, o retângulo, já estava sabendo. Agora eu trouxe uma coisa nova. Aí eu digo, qual a novidade da página? Tem duas novidades aqui, você sabe me dizer? Primeiro, a quantidade, porque lá eu trabalhei 4 quadrados e 4 retângulos. Aqui eu trabalhei 5 círculos. E essas cores aqui do meio, elas não estavam presentes lá. Então, o que eu pergunto? Essas cores já apareceram antes? Onde? Me conte. O que podemos fazer com o círculo? Imagine. Como ficaria se juntássemos todas as figuras? O quadrado, o retângulo, esse círculo. O que você faria? Será que é possível fazer algo? Imagine. Gente, cada vez que eu mando meu aluno imaginar, eu estou provocando nele um levantamento de hipótese. Quando a gente levanta uma hipótese, várias associações são feitas na estrutura cognitiva, no funcionamento cognitivo. Então, isso é importante, a criança imaginar. Imaginar é você projetar possibilidades. Chama-se transporte virtual. Transporte virtual. E isso acontece na função cognitiva de elaboração. E mais, ela também vai usar mais do que 3 informações. As informações dos quadrados, dos retângulos e dos círculos. Então, ela vai somando essas informações. E ela vai projetar o que ela faria com todas essas figuras geométricas. E agora temos os triângulos. Como eles são? Aqui vamos pensar. Eu não apresentei todos os triângulos com a mesma base. Porque
Porque geralmente é assim que a gente apresenta lá na educação infantil e nos anos iniciais e na apostila. Até o 5º, 6º ano eles trabalham triângulo, sempre assim. E aqui, ó, tem um com essa ponta, com essa base, outro de cabeça para baixo, outro com essa outra base. Mas a criança tem que saber que independente da base, ele continua sendo triângulo porque ele tem 3 pontas. Essa é uma característica do triângulo. E ele tem 3 lados. Então, todos eles têm 3 lados. Então, isso aqui você pode explorar muito na mediação. A forma é única, mas o jeito como ela pode ser, o jeito como ela pode ser expressa no papel ou colocada em algo material é assim. Então, ela pode aparecer no nosso mundo, na nossa casa, quando a gente vai fazer um passeio, né? A gente pode ver essas 4 formas de representação do triângulo. O que eles têm de parecido com o quadrado? Olha só, aqui eu busco aquela parte que eu disse o professor mediador, ele acaba fazendo perguntas inusitadas. Há um espanto aí, né? Pô, não, o quadrado não tem 4 lados e o triângulo diz que tem 3, então eles não têm nada a ver. Não? Vamos comparar aqui, ó. Compara. Se eu pegar um quadrado e riscar uma transversal aqui, ó. Então, o quadrado, ele pode ser um retângulo, ou pode ser 2, né? Retângulo, ou ele também pode ser 2 triângulos. Nesse caso, né? Nesse caso. Que conclusão podemos ter? Você conhece algum objeto com essa forma? Me conte. Onde? Isso aqui é transcendência, né? Transcendência. Quantas pontas tem o quadrado e quantas pontas tem o triângulo? Lógico, aqui, gente, eu estou resumindo em algumas perguntas simples, mas você pode separar esse material em várias seções. Numa seção você trabalha bem o quadrado, na outra bem o triângulo, na outra bem o retângulo, na outra bem o círculo. E depois, no final da semana, você vai juntando isso para fazer aquela produção que é a colagem, certo? Porque o que acontece que eu vejo na escola? Vocês distribuem o bloco lógico, outro material, né? O Tangram, por exemplo, e as crianças vão brincando. Elas só brincam com aquelas figuras geométricas. Elas não pensam sobre o significado daquelas figuras geométricas. Quando eu trabalho comparar, eu estou trabalhando o quê? As diferenças, o que eles têm de igual, o que um pode estar complementando no outro. Agora vamos colar as figuras, mas antes planejar a nossa ação. É importante que você diga para o seu aluno, olha, o que você quer fazer? Ah, quero fazer uma flor, quero fazer um carrinho, quero fazer um boneco. Ok, como é que nós vamos fazer isso? Que peça nós vamos usar primeiro? E a criança vai decidindo. Com isso, você vai fazendo um plano de ação. Então, primeiro nós vamos separar a cabeça, depois vamos separar o braço. O que vai ser o braço? Então, você vai fazendo esse plano. É importante para a criança. E ao fazer a colagem, ela use esse plano. O passo a passo que você ensinou, que vocês fizeram juntos. Para mostrar para a criança que quando ela tem um passo a passo, a possibilidade de erro é mínima. É só seguir o passo a passo. O que desejas fazer? Aí você pode até às vezes a criança não tem assim essa autonomia, né, de decidir, é muito insegura, não tem ideia. Então você já pode trazer uma figura. Aqui eu trouxe um pintinho, ó. E aí você pode fazer, ó, esse aqui eu fiz, ó, é um pintinho. O que você gostaria de fazer?
Ela pode dizer, eu quero fazer um pintinho igual ao seu. Tudo bem, não tem problema. O que eu usei aqui? Vamos planejar. Planeja em cima. Vamos fazer juntas um outro objeto animal. O que você deseja fazer? Então, de repente, a criança escolheu um carrinho. O que o carro tem? Aí ele vai dizer, não, tem a parte que vai o motorista, tem as rodas, tem o farol, tem... Entendeu? Vai dizendo. E aí, esses itens que a criança vai dizendo, você vai botando no planejamento. Tá, o que vai ser a roda? A roda vai ser o círculo. O que vai ser a parte que o motorista vai? Vai ser isso. Vai planejando. Que figuras vamos escolher? Aí, depois que a criança fez a sua colagem, fiz esse carro aí, né? Aí você pode, antes dela colar, mas ela já projetou, planejou, separou, até tentou fazer sem colar, você fala para ela o seguinte: terias algo para mudar nessa tua colagem? Ela pois não ficou bem um carro, talvez eu tenha que mudar a roda. Aí você vai dizer, por que você quer mudar a roda? Ela vai ter argumentos. E é isso que eu falo para você, a mediação, ela continua. Todas as suas aulas e os seus atendimentos clínicos podem ser mediados. Eu não acabei aqui. Deixo para você acabar e me contar como foi fazer essa experiência, certo? Aqui, o que nós podemos botar ainda? Se a criança gostou, né, de realizar essa tarefa comigo, porque é importante. Que sentimentos ela teve? Qual foi o momento que ela se sentiu mais contente, mais alegre, mais competente? Isso tudo deve ser explorado, porque são as perguntas que vão fazer a criança pensar. Não é você dar a informação. Quando você dá a resposta, então o cérebro não funciona. O mediador, duas coisas que o mediador tem que fazer. Primeiro, ficar o tempo todo na pergunta, e tem uma palavra que você tem que tirar do seu vocabulário: o não. O não para o mediador não existe, certo? Tudo é possível, tudo tem lógica. Então, se a criança fala e não é aquilo, você não vai dizer, não é assim, não foi assim que eu te expliquei. Não é dessa forma que você vai mediar. Você vai devolver esse não para a criança com a seguinte pergunta: por que você acredita que não é assim? Qual o argumento que você tem para me dizer que isso é desse jeito? O que você pensou para produzir dessa forma? Então, são perguntas que vão, o tempo todo, provocar, né, um espanto nas sinapses, ok? Então, assim, pessoal, o que eu quero é que vocês apliquem e sejam esse tipo de professora, uma professora mediadora, que nós temos uma única função: ensinar o nosso aluno a pensar. Conto com você, quero te escutar. Muitas meninas têm mandado recados, perguntas, né? E eu adoro responder. Eu respondo a todas. Então, desafio você a fazer essa mediação que eu propus aqui, repetir e me contar como foi. E se você tiver dúvidas, é só escrever aqui no canal ou conversar comigo pelo Instagram, que eu tiro as suas dúvidas. Um abraço e sucesso nessa aplicação. Até a próxima!